Todo mundo já ouviu aquela famosa frase: a Ferrari é a Fórmula 1 e a Fórmula 1 é a Ferrari. A Ferrari é como o Real Madrid do futebol, é um ícone absoluto, cheio de glórias, é a equipe mais velha e a equipe que todo mundo quer pilotar. E como o Vettel bem lembrou a gente, todo mundo é um fã da Ferrari, mesmo se eles dizem que não. Só que ao mesmo tempo a Ferrari é um caldeirão de críticas pra quem não ganha por ela. E convenhamos, nos últimos anos tem sido mais isso do que o lado bom. E agora o Lewis Hamilton vai se tornar o mais novo multicampeão que se mudou pra Maranello pra tentar tirar a seca da equipe. E ele não é o primeiro a tentar fazer isso. Quando a gente olha na história, vários pilotos multicampeões passaram pela Ferrari, só que nem sempre conseguiram ter esse sucesso que era esperado deles. E hoje a gente vai mergulhar um pouco na história da equipe, buscando entender como alguns dos maiores nomes que já passaram por lá fracassaram pela Ferrari. Alain Prost, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, 3 lendas do esporte que chegaram na equipe exatamente com esse anseio de vencer vários campeonatos e saíram de lá sem nada. E não só saíram de mãos vazias, mas praticamente tratados como vilões pela equipe. E no final a gente vai usar essas lições para entender como isso se aplica ao Hamilton. E será que ele vai conseguir quebrar a maldição dos multicampeões que fracassaram por lá? Alain Prost, a esperança de um casamento perfeito. Quando Alain Prost chegou na Ferrari em 1990, o mundo da F1 esperava por um casamento dos sonhos. O tricampeão mundial, conhecido como professor por conta da sua inteligência nas pistas, estava juntando as forças com a equipe mais icônica e tradicional do esporte. E por um tempo parecia que tudo ia dar certo, porque logo na primeira temporada o Prost brilhou, conquistando 5 vitórias e levando a Ferrari a brigar pelo título contra a McLaren do Ayrton Senna. E ele acabou encerrando o campeonato como vice-campeão, sabendo que a disputa foi decidida daquela forma polêmica, quando o Senna devolveu a batida dele na mesma pista em Suzuka. E apesar de um bom ano inicial e o vice em 1990, algumas achaduras tinham começado a aparecer. O sucesso inicial do Prost estava mascarando problemas estruturais da Ferrari, que já demonstrava uma certa dificuldade de organização. O carro era competitivo, mas ainda sofria com questões como falta de confiabilidade, e a equipe também começava a dar alguns sinais de descontrole administrativo, tendo uma dupla com 2 pilotos que queriam se impor, Prost e Mansell, com vários rumores de guerras políticas internas entre os dois, mecânicos de um piloto que sabotavam o carro do outro, uma gestão interna ridícula que no final resultou na saída do Mansell. E em 1991, quando a McLaren e a Williams avançaram tecnologicamente, a Ferrari regrediu, apresentando um carro que o Prost chegou a descrever como um caminhão horrível. E aqui bate o primeiro problema da Ferrari, a questão do ego. Claro que eles são a maior equipe da história, e se você não quiser estar lá, eles com certeza têm uma fila de vários pilotos esperando por essa oportunidade. Mas é exatamente esse pensamento que condena eles. A Ferrari sempre se enxerga acima dos seus pilotos, e de novo, isso é verdade, nenhum piloto nunca vai ser maior do que a Ferrari. Mas se você não constrói uma relação de confiança, de parceria com o seu piloto, de fazer ele se enxergar no mesmo patamar que você, e sempre que um piloto de alguma forma fere o ego da Ferrari, como o Prost fez, eles te tratam como um inimigo de estado, como você ousa falar mal da Ferrari. E é exatamente esse ego, na maioria das vezes, que impede eles de construírem relações com grandes pilotos, porque os grandes pilotos são naturalmente exigentes, publicamente críticos com as suas equipes, e a Ferrari não sabe levar isso, exatamente por se enxergarem sempre acima de todo mundo e não ao lado dos seus pilotos. Em 91, o Prost se viu num ambiente tóxico e desestruturado, e foi demitido antes mesmo da última corrida da temporada. E depois de todo esse caos e ter sido tratado como um vilão, o Alain Prost ainda foi lá e retornou para a Fórmula 1 em 93 pela Williams, uma equipe que estava sendo bem gerida, e o resultado: outro título mundial, provando que com o ambiente correto seu talento era inquestionável. O breve brilho do Prost na Ferrari em 1990 mostrou o que poderia ter sido, mas o tempo dele na escuderia acabou se tornando um exemplo clássico de como até mesmo os melhores pilotos não conseguem superar um time em ruínas. E se tem uma coisa que a Ferrari sempre sabe fazer bem, além de fazer carros muito bonitos, é se auto-sabotar. O Prost tinha tudo para se tornar um dos maiores pilotos da história da equipe, mas acabou sendo engolido por esse caos interno. Alonso e a promessa de redenção. Quando Fernando Alonso chegou na Ferrari em 2010, ele trouxe consigo o peso de um bicampeonato mundial, de um piloto capaz de dominar a F1, que estava preso num carro limitado da Renault. E a Ferrari, ainda se recuperando dos anos de altos e baixos após a era Schumacher, viu então no espanhol essa chance de voltar ao topo. E o Alonso, por sua vez, parecia pronto para liderar a equipe no retorno da glória. E logo na estreia ele venceu no GP do Bahrein, reacendendo essa chama de esperança dos tifosi. E naquele mesmo ano, o Alonso protagonizou uma das campanhas mais intensas da história da Fórmula 1,
disputando o título contra a McLaren do Lewis Hamilton e do Jenson Button e as Red Bulls do Vettel e do Webber. E quando o GP de Abu Dhabi começou, tudo parecia alinhado para ele ser o campeão mundial. Mas uma estratégia desastrosa da Ferrari colocou ele atrás do Vitaly Petrov e ele demorou muito para conseguir passar e facilitou a vida do Vettel, que só precisou cruzar a linha de chegada em primeiro para conquistar o seu primeiro título mundial. O Alonso termina em segundo lugar, só 4 pontos atrás do Vettel. E para mim, as duas melhores temporadas da carreira do Alonso não foram as do título de 2005 e 2006, mas sim os vice-campeonatos em 2010 e 2012. Especialmente o que ele fez com aquela Ferrari, que claramente não era um carro para disputar título durante toda a temporada de 2012. E essa talvez seja a maior prova da habilidade do Alonso como piloto. A Ferrari começou a temporada com um carro que na sua própria descrição era horrível. Mas mesmo assim o Alonso conseguiu vitórias improváveis na Malásia e numa das melhores corridas da sua carreira em Valência, levando a disputa do título novamente até a última corrida e novamente contra o Vettel. A Ferrari até melhorou ao longo do ano, mas estava claramente atrás da Red Bull e da McLaren em desempenho. E no GP do Brasil, a última prova da temporada, o Alonso fez o que pôde, mas terminou novamente em segundo lugar no Mundial. O Vettel conquistando mais um título e gerando uma das maiores imagens de frustração que um piloto já teve. E essa imagem representava exatamente a situação da Ferrari. Ainda assim, o que o Alonso fez com aquele carro da Ferrari, que de novo, não era para disputar um título mundial, é uma das maiores performances que a gente já viu de um piloto. Só que depois de um 2012 extremamente caótico, em 2013 a Ferrari de fato começou a desmoronar. E o Alonso, que sempre foi uma pessoa muito direta, não deixou a frustração dele escondida pra ninguém. Algo que os tifosi já tinham visto acontecer com o Prost, e a gente lembra exatamente o que aconteceu. E a situação só piorou quando em 2014, na nova era híbrida, o carro conseguiu ser pior ainda. E quanto maior era a queda de desempenho da Ferrari, maior era o número de críticas que o Alonso fazia abertamente à equipe. E essas críticas, por mais que fossem justas, mais uma vez não caíram bem na cúpula da equipe. Isso resultou com ele sendo praticamente empurrado pra fora da Ferrari. E o que é mais intrigante pra mim disso tudo é que mesmo depois de tudo que ele fez em 2010 e 2012, ele ainda saiu quase como o problema da Ferrari na história. A narrativa em torno de toda a sua saída era de que ele era muito difícil de lidar, de que o seu perfeccionismo e as suas críticas criaram um ambiente tóxico lá dentro. Essa percepção foi amplamente difundida pela imprensa italiana. E claro, o Fernando Alonso não é uma pessoa fácil de lidar. Historicamente, ele sai das suas equipes de maneira brigada. Mas quando a gente olha pro passado da Ferrari, eles também não costumam se dar muito bem quando algum piloto se mostra descontente com alguma coisa e torna isso público. Praticamente a única razão pela qual a equipe ainda lutava por títulos era o brilhantismo do Alonso. Ele foi o piloto que mais se aproximou de devolver a Ferrari ao topo depois da era do Schumacher. Ele lutou, carregou a equipe nas costas e deu esperança pros tifosi, mas assim como o Prost, provou que na Ferrari, quando a bagunça começa, nem mesmo os gênios conseguem transformar o sonho em realidade. Mas assim como o Prost, provou que a Ferrari, quando a bagunça começa, ao invés de tentar encontrar uma solução, aponta os dedos para aqueles que estão do lado deles. Agora, se a passagem do Alonso em Maranello foi frustrante, uma coisa que com certeza não vai te decepcionar são as camisas da Insider. Você já ficou irritado com aquelas camisas que ficam acumulando suor o dia inteiro, que deixa aquelas pizzas debaixo do braço? Ou que você tem que ficar passando no ferro toda vez que você lava? Com a Insider você não precisa se preocupar com nada disso. Porque diferente da Ferrari, as tech t-shirts da Insider se arrumam sozinhas. Você não precisa contratar nenhum campeão mundial para resolver o problema. É só colocar no corpo que elas desamassam sozinhas. Elas são feitas com tecnologia de ponta para não amassar, secar rápido, não ficar nenhum cheiro e também tem um visual clean que combina com qualquer ocasião. E tem um cupom de desconto especial para você que acompanha aqui o Clube da F115, que tá aparecendo aí na tela. Você pode comprar qualquer coisa lá dentro da loja e usando esse cupom você vai ganhar 15% de desconto no final da sua compra. E se você quiser facilitar a sua vida, você pode também clicar no link que vai estar na descrição e no comentário fixado, que já deixa o cupom adicionado automaticamente no seu carrinho. Se você quiser evitar de ficar frustrado como qualquer piloto da Ferrari nos últimos anos, porque você não sabe o que vestir no Natal, então corre lá na Insider. E vou te falar a verdade, se o Alonso estivesse usando uma das tech t-shirts da Insider enquanto carregava a Ferrari nas costas, pelo menos ele teria feito isso de forma confortável. Agora voltando pro vídeo. Vettel, o garoto prodígio que prometia glórias. Quando Sebastian Vettel chegou à Ferrari em 2015, no lugar do próprio Alonso, ele trouxe consigo essa aura de um tetracampeão mundial. Era dada quase uma certeza de que ele eventualmente venceria com a Ferrari. E o Seb era um fã declarado do Schumacher, sempre teve o sonho de seguir os passos do seu ídolo, levando a Ferrari de volta ao topo da F1. A sua contratação trouxe essa esperança para os tifosi, que acreditavam que a combinação entre o talento do alemão e o legado da equipe ia ser o suficiente para quebrar o jejum de títulos que já durava desde 2008. E logo de cara o Vettel mostrou serviço. Na sua segunda corrida pela Ferrari, no GP da Malásia, ele venceu de forma convincente. Aquele parecia
parecia ser o início de uma nova era duradoura, mas o caminho seria muito mais complicado do que todo mundo imaginava. Em 2015 e 2016 a Ferrari estava claramente atrás da Mercedes, que dominou a F1 na era híbrida. Ainda assim, o Vettel conseguiu algumas vitórias importantes e trouxe uma certa consistência para a equipe, enquanto internamente ajudava a reestruturar a equipe, principalmente na questão de comunicação, que estava sendo um problema desde a época do Alonso. Só que, no entanto, o sucesso nunca veio como esperado. 2016, em particular, foi o mais difícil porque eles terminaram um ano sem nenhuma vitória. E pro Vettel, que estava acostumado a vencer todos os anos, também foi um golpe duro. Já em 2017 e 2018 marcaram o auge e o começo da queda dele na Ferrari. Com um carro competitivo pela primeira vez, o Vettel finalmente tinha capacidade de tentar disputar os títulos com a Mercedes. Em 2017 ele começou o ano com força, vencendo corridas e chegando até a liderar a tabela de pilotos. Só que nas etapas finais da temporada, problemas mecânicos e erros estratégicos da Ferrari acabaram custando caro. E o que aconteceu em 2018, no entanto, foi ainda mais frustrante. Novamente com um carro forte, o Vettel parecia no controle do campeonato até o GP da Alemanha, onde um erro fatal mudou completamente o rumo daquele ano. Liderando a corrida em casa e com uma boa vantagem confortável na tabela, o Vettel perdeu o controle do carro na chuva e abandonou a corrida. E a partir daquele momento, erros consecutivos, tanto do piloto quanto da equipe, marcaram o restante da temporada, entregando o título mais uma vez para o Hamilton e para a Mercedes. O Vettel sempre foi alguém conhecido por essa intensidade emocional, e na Ferrari isso ficou ainda mais evidente. Num ambiente que muitas vezes se mostrava caótico e carregado de pressão, o alemão começou a cometer erros que não condiziam com o seu currículo. Rodadas em momentos decisivos, decisões questionáveis em disputas na pista e até mesmo reações frustradas no rádio demonstravam como o peso das expectativas estava afetando ele. E além disso, a Ferrari também não ajudava. Vários erros estratégicos e de pitstops grotescos que foram minando a confiança do Vettel aos poucos. Isso até que em 2019 a Ferrari promoveu o Leclerc para a equipe principal. E a chegada do Charles mudou a dinâmica de como funcionava dentro da equipe. A rivalidade entre os dois ficou bem evidente ao longo do ano, culminando em vários episódios tensos entre os dois, como o choque no GP do Brasil. E a Ferrari, ao invés de gerenciar a situação, deixou a relação deles deteriorar, aumentando ainda mais a pressão sobre o Vettel. E essa pra mim é mais uma prova de como a Ferrari prefere tirar a mão do fogo quando as coisas começam a esquentar. Claro que o Vettel teve culpa nas derrotas de 2017 e 2018, mas a Ferrari também errou e errou muito. E quando tiveram a primeira oportunidade em 2019 e 2020, eles desprezaram o Vettel. Deixaram ele ser corroído pela mídia que tava chamando ele de velho acabado. Até que enfim se desfizeram dele antes mesmo da temporada de 2020 começar, anunciando que o Carlos Sainz seria o piloto deles para a próxima temporada. O caso do Vettel pra mim é o que deixa mais claro tudo isso que eu quero exemplificar no vídeo. A Ferrari nunca sai como a culpada da história. É claro que todo mundo sabe que ela teve a culpa, mas ela sempre consegue distorcer a narrativa com muita ajuda da força da mídia italiana para culpar os pilotos, já que a Ferrari nunca erra, a Ferrari é perfeita. O Prost foi despejado antes mesmo da temporada acabar, o Alonso foi tratado como vilão, mesmo tendo carregado eles nas costas em 2010 e 2012, e no Vettel eles deixaram acumular essa montanha de pressão para tirar a mão do fogo da perda dos campeonatos de 17 e 18. Então, depois de toda essa jornada de talentos que passaram pela Ferrari, Prost, Alonso, Vettel, todos brilhantes, mas de que alguma forma acabaram tropeçando na bagunça interna da escuderia. E a grande pergunta que fica é: o que será que vai acontecer com o Hamilton na Ferrari? Será que ele vai conseguir quebrar esse padrão de frustração? Ou vai se tornar só mais um nome na lista de campeões que se frustraram em Maranello? O Hamilton entra na Ferrari com uma missão ambiciosa: devolver o título mundial para a equipe, algo que não acontece desde 2008. Só que esse desafio está muito longe de ser simples. Ao longo da carreira dele, principalmente na Mercedes, o Hamilton sempre brilhou em ambientes organizados, metódicos, onde cada detalhe estava sob controle. E assim que a Mercedes começou a apresentar suas dificuldades, ele não escondeu nem um pouco o seu descontentamento. A Ferrari, quando a gente pega esses últimos anos, é conhecida por essa falta de organização estrutural. Em algum momento vão ter problema. E vai ser muito interessante entender se agora, sob essa nova gestão do Vasseur, como eles vão reagir quando o Lewis começar a fazer o que qualquer multicampeão faz em um carro que não tá performando. Vão criticar ele. O Vasseur deu uma nova cara pra escuderia, deu essa esperança, fazendo eles serem vice-campeões mundiais em 2024. E agora a chegada do Hamilton, conhecido assim como os outros nomes dessa lista, por ter uma personalidade forte e exigente,
pode trazer novamente esses problemas do passado. Apesar dos riscos, tem muitos motivos para acreditar que essa parceria pode dar certo. Como disse Kvaser no comando, a Ferrari parece mais focada em trazer uma estabilidade para a equipe. A abordagem menos dramática que ele tem já tem surtido vários efeitos nos bastidores, criando um ambiente mais saudável e colaborativo. Agora, mesmo com todas essas peças em jogo, a grande dúvida permanece. A Ferrari de hoje é capaz de atender as demandas de um piloto multicampeão como o Hamilton? Ganhar a Fórmula 1 não depende só do talento no volante, é um trabalho em equipe. O Prost era genial, o Alonso foi incansável, o Vettel tinha essa mentalidade vencedora, mas todos ficaram pelo caminho em Maranello, vítimas da mesma estrutura que agora tenta apoiar o Hamilton. Essa parceria tem tudo para ser histórica, porque no final das contas, o sucesso dessa união não depende só do Hamilton, mas também da Ferrari ser capaz de oferecer algo que até agora não conseguiu consistentemente nos últimos quase 40 anos, com exceção, claro, da época do Schumacher. A questão não é se o Hamilton é bom o suficiente para a Ferrari, isso nunca teve em dúvida, assim como para nenhum desses três nomes. A verdadeira incógnita é se a Ferrari conseguiu evoluir para poder acompanhar o ritmo de um dos maiores de todos os tempos. Mas aí tá o que eu acho que a gente pode aprender com os erros do passado e entender sobre o Hamilton na Ferrari. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você quiser continuar a discussão, você pode fazer parte do Discord do clube, o link tá aqui na descrição do vídeo, você pode clicar lá para entrar e a gente fala de Fórmula 1 o dia inteiro. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês. E também, como uma forma de agradecimento pelo patrocínio, o seu nome aparece aqui no final do vídeo. Eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.